Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, você que tem me acompanhado nessa jornada missionária, te convido mais uma vez a dar um joinha, acionar o sininho, a compartilhar. Fazendo sempre isso, o YouTube reconhece a legitimidade dessa bela missão e enviará para mais e mais pessoas. No dia em que a Santa Igreja celebra a transfiguração do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinho a um lugar à parte sobre uma alta montanha e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira na terra poderia alvejar. Apareceu-lhe Elias e Moisés, e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra, e da nuvem uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contasse a ninguém o que tinham visto, até o dia do Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observavam essa ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, Jesus aqui, nesse evangelho, ele quer ampliar a intimidade dele com o discípulo. Escolhe esses 3, e entre esses 3 está Pedro, o chefe da igreja, aquele que ele designou para cuidar da igreja. Ou seja, Jesus escolhe 3 para subir a montanha, e nessa montanha, quem dá credibilidade à palavra, a voz de Jesus, Moisés e Elias, 2 grandes profetas, Moisés e Elias, que tinham no coração dos discípulos, e tinha, um olhar de gratidão, de alegria. Então imagina, é como se eles dissessem assim, Jesus está com eles, com esses 2 aí, olha quem nós estamos vendo. E interessante é que os discípulos não conheceram os profetas, mas o olhar da fé, o olhar de quem está apaixonado pelo próprio Jesus, que se transfigura, ou seja, se mostra por dentro. Eu me arrisco a dizer que esse abrir o céu é o próprio Jesus, do qual sai de dentro do coração de Jesus Moisés e Elias. Então, esses 3 escolhidos, esses 3 discípulos que fora escolhido por Jesus, que fora chamado Pedro, Tiago e João, eles têm mais a falar da experiência com o Senhor do que tantos outros que não viram os profetas. Lembra daquele evangelho que dizia assim:
é, vocês são felizes porque muitos quiseram ver e não viram, quiseram ouvir e não ouviram. Jesus falava dos profetas, os profetas que gostariam de ter essa experiência, ou seja, essa intimidade profunda, e não tiveram. E agora vem Moisés e Elias com a graça desse Deus, que os leva para que esse Moisés e Elias desse testemunho de Jesus, porque Jesus já existia antes de toda a eternidade. Ou seja, antes da terra, antes de formar a terra, antes de tudo que existe e existir, Jesus já estava, já era Deus, já era o próprio Deus. Então esses três, Pedro, Tiago e João, dão testemunho de que eles viram os profetas e os profetas adoçam, legitimizam o próprio Cristo. Então hoje é um dia muito especial dessa transfiguração, onde nós queremos sim fazer com que a realidade do céu entre no nosso coração. Que a realidade do céu, que é o próprio Cristo, invada o nosso coração. E a partir dessa invasão de Cristo em nossos corações, vamos dar testemunho favorável para que a vitória de Cristo seja a vitória do mundo. Então hoje nós temos a alegria dessa transfiguração e Jesus se transfigura para anunciar também aos discípulos aquilo que há de acontecer, a ressurreição. E que até agora os discípulos não entendem o que é ressuscitar. Os discípulos diz entre eles o que ele quer dizer com isso, ressuscitar dos mortos. Então foi preciso e é preciso uma experiência profunda com nosso Senhor e que a partir dessa experiência profunda tenhamos a coragem de anunciar que Cristo está ressuscitado no meio de nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com diário, que São José, esposo da Virgem Maria, nos dê a graça de uma fidelidade, que a Virgem Maria, Rainha do Clero, nos conceda a alegria de termos uma casa para cuidarmos de sacerdotes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.